E aí pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem. Mais uma aula de mecânica clássica. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre osciladores. Nós vimos nas aulas passadas, pelo menos nas gravações passadas, o oscilador harmônico simples como exemplo de sistema unidimensional que tem um potencial do tipo quadrático. Existem muitos sistemas físicos que são sistemas oscilatórios. A gente pode definir um oscilador como qualquer sistema físico que periodicamente volte a uma mesma configuração. E aí nós temos milhares de exemplos. A gente tem, por exemplo, o pêndulo simples no vácuo. Nós temos o sistema massa-mola no vácuo. Nós também temos osciladores onde a gente não imagina exatamente o que são. Por exemplo, no movimento circular. O movimento circular é um movimento oscilatório. E também nós temos as órbitas dos planetas que são aproximadamente oscilatórias. Nós temos fenômenos atômicos e moleculares oscilatórios. E nós temos também circuitos elétricos oscilatórios, como por exemplo o circuito LC, que é um circuito com um capacitor e um indutor. Na verdade, existem diversos tipos de osciladores eletrônicos, né, que podem utilizar transistores, por exemplo. Esses osciladores têm aplicações na indústria que são diversas, né? Se a gente quiser ter uma ideia da importância do oscilador harmônico simples para praticamente todas as áreas da física, o protótipo mais simples de teoria de campos que nós podemos fazer é uma sequência de osciladores harmônicos acoplados. Então o tema é de muita importância, tem muita aplicação prática, e aqui nós vamos nos concentrar em resolver, por enquanto, um oscilador um pouquinho mais realista, que é o oscilador com dissipação. A dissipação está presente na natureza, principalmente no nosso ambiente terrestre. Então, por exemplo, o pêndulo simples, ele não é exatamente um oscilador, embora a gente chame de oscilador, mas ele nunca volta periodicamente ao mesmo estado inicial. Em vez disso, ele vai perdendo energia com o movimento, portanto tem uma potência dissipada, e a amplitude dele vai diminuindo com o tempo. Quando isso acontece, depois de um determinado período de tempo, ele passa a ficar numa posição de equilíbrio. A mesma coisa acontece no sistema massa-mola, em razão da resistência do ar. Obviamente, nós também temos osciladores reais, são dissipativos em sistemas eletrônicos e circuitos elétricos. Sempre que você tem um circuito elétrico, você passa a corrente através de fios e os fios têm resistência elétrica. Então, por exemplo, no circuito um circuito LC puro, ele não é um circuito realista, porque existe dissipação de energia através da colisão dos elétrons com os constituintes dos condutores. Tratar os osciladores dissipativos é um passo para tratar sistemas um pouco mais reais. Vou partir aqui para a cena 2. Então a ideia é que a gente trabalhe com osciladores dissipativos, mas a primeira coisa que eu vou definir é o que a gente entende por um oscilador. Por quê? Porque um oscilador dissipativo ele não é exatamente um oscilador. O oscilador ele é qualquer sistema físico que periodicamente, ou seja, depois de um tempo específico chamado de período, retorna a uma configuração inicial específica. Então, por exemplo, esse é o caso do pêndulo simples quando ele está no vácuo. Depois de determinado período de oscilação, ele volta à sua posição inicial. Ele faz assim, né? Sistema massa-mola, a mesma coisa. E existem outros sistemas que não são mecânicos, como, por exemplo, sistemas elétricos. Qualquer sistema elétrico ou eletrônico que emita um sinal periódico, ele é um oscilador. E osciladores, eles têm a propriedade de possuírem soluções que são periódicas, ou seja, são soluções simples envolvendo senos, cossenos, funções trigonométricas periódicas. A gente já viu, por exemplo, vamos relembrar o oscilador harmônico simples. Nós definimos no vídeo passado o oscilador harmônico como aquele que tem um potencial quadrático, ou ao menos nós demonstramos que o potencial quadrático ele é um oscilador harmônico simples através das suas soluções, né? O potencial quadrático do qual nós estamos falando é meio de m, tem a massa do oscilador, uma frequência angular ao quadrado vezes uma posição ao quadrado. Esse x ele pode ser, por exemplo, no sistema massa-mola, a diferença entre a posição atual do oscilador e a posição de equilíbrio. Nesse caso, a energia mecânica do sistema, se nós estamos supondo que o oscilador harmônico simples é um sistema isolado, aqui a gente está falando do oscilador harmônico unidimensional, tá, gente? Então, por isso eu não estou lidando com vetores. Então é o oscilador harmônico simples. Então aqui eu tenho a energia cinética do oscilador e a energia potencial do oscilador, que é a energia de interação, por exemplo, da massa com a mola. Frequentemente a gente escreve
dessa forma. Muitas vezes, matematicamente, a gente só trata dessa expressão e esquece esses caras aqui, mas a massa está aqui para dar a dimensão de energia para essa quantidade aqui. E essa quantidade, como o sistema é isolado, a gente sabe que é conservada. E isso implica, é só fazer a conta, x2 pontos, ou seja, a aceleração, mais ômega 2x é igual a zero. Então essa aqui é a equação de movimento do oscilador harmônico simples, a gente já viu nos vídeos passados. E nós também vimos que as soluções são do tipo x de t igual a uma constante cosseno de ômega t menos t0 mais uma constante b seno de ômega t menos t0. Nós também chegamos a ver que tem soluções do tipo complexas, né? Porque os cossenos e senos obedecem uma identidade, chamada de identidade de Euler. Substituindo essas expressões aqui no oscilador, eu tenho que a energia do oscilador vai depender da amplitude ao quadrado do oscilador. Esse A aqui não necessariamente é aquele A aqui, então eu vou colocar um A de amplitude engraçadinho aqui. A relação desse com esse A e B aqui vão depender das condições iniciais do oscilador. Então, note que o oscilador harmônico simples, ele é um sistema conservativo, a energia dele se conserva, a gente pode, pela equação de movimento, a gente pode deduzir a conservação de energia, basta multiplicar essa equação por x ponto e tirar a derivada temporal em evidência. E agora a gente quer saber como é que funciona esse sistema na realidade, porque no mundo real existe dissipação. O que é dissipação aqui? Como é que eu incluo dissipação num problema como esse? O grande problema é o seguinte. Primeiro, a gente precisa definir um estado inicial. Vamos considerar um oscilador harmônico simples. Então, ele é um oscilador harmônico tranquilão lá. A gente coloca a posição inicial na amplitude A, velocidade inicial 0. Quando isso acontece, eu tenho que a solução é igual a essa primeira parte aqui, B vai ser igual a 0. Né? Isso a gente vê pelas análises das condições iniciais. Então eu posso, por enquanto, esquecer a solução aqui. E aí, nesse caso, esse A aqui é o mesmo A de cima. Eu esqueci aqui. Aqui tem ômega 2. Tá certo? Acabei esquecendo. Então a gente considera um oscilador harmônico simples desse aqui. Então, a princípio, imagina um sistema massa-mola no vácuo. E aí a gente vai deixar entrar ar. Quando a gente deixa entrar o ar, o oscilador harmônico, que vai ter uma energia que é meio de m ômega 2 a 2, ele vai ter essa energia aqui inicialmente, deixando de ser conservada. Ou seja, quando eu tenho resistência do ar ou qualquer outro tipo de dissipação, o oscilador passa a não ser mais isolado e então ele vai trocar energia com o ambiente. Isso significa, basicamente, que existe potência, ou seja, a energia do oscilador varia com o tempo. Então aqui eu tenho uma potência dissipativa. No geral, dissipação é bastante complicada, mas a gente pode modelar a dissipação com um termo de potência do tipo velocidade ao quadrado. Onde vai a velocidade ao quadrado? Ele vai aqui. Né? Eu vou supor aqui que o dE dt ele vai ser igual a menos uma constante beta x ponto ao quadrado. Esse é um modelo. Não necessariamente a dissipação vai ser exatamente assim, mas esse modelo tem servido a muitos propósitos, principalmente em meios lineares. Né? Então ele é um bom modelo de dissipação para muitos sistemas físicos. Aqui, se eu modelo a potência de dissipação com esse tipo de termo, isso significa o seguinte: quando eu pego a energia do oscilador, que é essa aqui, e calculo a derivada temporal, ou seja, eu vou pegar essa mesma expressão aqui e vou fazer o cálculo da energia usando essa expressão. Esse cara é constante, a derivada é linear. Entra aqui. Derivada de x ponto ao quadrado é 2 vezes x ponto dx ponto dt, e dx ponto dt é x 2 ponto, que é a aceleração. E dx ao quadrado dt é 2 vezes x dx dt. E dx dt, x ponto. Esse 2 vai embora com esse meio.
E aí eu coloco o x ponto em evidência. Aí eu vou pegar esse termo aqui e jogar para cá, sinal positivo, igual a 0. E, portanto, aqui vou colocar esse cara aqui para dentro. Tiro a massa. Então, é isso aqui, basicamente, que eu tenho. Eu vou colocar aqui, eu vou chamar esse cara de B, porque é mais comum na literatura, certo? Então eu tenho B sobre M aqui, de modo que a equação de movimento agora passa a ser esse termo aqui, igual a 0. E agora B sobre M eu chamo de beta. Na verdade eu vou chamar de 2 beta, né? Que é o comum da gente encontrar. Dá uma olhada no texto que está tudo certinho lá, certo? Então beta aqui, ele vai ser B sobre 2M. Então, basicamente é isso. Essa aqui é a equação de movimento de um oscilador com dissipação. E aqui, o termo dissipativo depende diretamente da velocidade do oscilador. A gente pode escrever, claro, isso aqui como a segunda lei de Newton. E a segunda lei de Newton para esse cara aqui vai ser, obviamente, m x2 pontos igual a menos m ômega 2 x menos 2 beta, 2m beta x ponto. Então, esse termo aqui é o termo de força. Então, essa aqui é a força de oscilação mais a força dissipativa. A força de oscilação é do oscilador harmônico simples, ele é do tipo menos kx, né? Em que aqui o k é igual a m ômega 2. E a força de dissipação vai ser igual a menos 2m beta. 2m beta é igual a b. Então o termo de dissipação é menos b x ponto. A potência dissipada é igual à força de dissipação vezes a velocidade. O que é normal, porque potência é força vezes velocidade mesmo. É o que a gente espera de uma potência. O que importa aqui? O que importa aqui é a equação de movimento deste modelo, que nós vamos tomar como essa equação aqui. Bom, eu ia usar essa parte para falar do termo dissipativo, e a equação de movimento também eu já falei. É essa mesmo. Aqui é a equação de movimento. Como é que eu resolvo essa equação de movimento? Bom, aqui eu tenho uma equação que eu posso escrever da seguinte forma. x2 pontos é d2 dt2 x mais ômega 2x, e aqui eu tenho um ddt. Então eu tenho um operador diferencial. O que é um operador diferencial? Ele é uma derivada que age sobre determinada função. Então aqui eu tenho um operador de segunda ordem, quadrático, atuando em x, que dá 0. Deixa eu fazer uma coisa interessante, só para efeito de notação. Eu vou chamar ddt de dt. Se eu não me engano, essa é a notação de Leibniz. Então essa aqui é a derivada temporal. Eu estou usando como um dt grande. E a técnica que nós temos em equações diferenciais para resolver é encontrar as raízes de um polinômio em que, no lugar de dt, eu coloque uma determinada variável r. Então eu quero saber as raízes dessa equação aqui. 2 beta r mais ômega 2 igual a 0. Bom, para encontrar essas raízes, eu sei que no geral eu tenho duas, meio de menos b, então eu tenho menos 2 beta, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, então eu tenho 4 beta ao quadrado, menos 4a vezes c, ômega ao quadrado. Maravilha! Então eu tenho 4 ômega ao quadrado, tiro o 4 aqui para fora, dá 2. Esse 2 e esse 2 podem ir embora com esse meio, e aí eu posso tirar. Então essas são as raízes. E quando eu tenho essas raízes aqui, eu posso decompor essa equação aqui na forma r menos uma raiz, vou chamar de r mais, vezes r menos a outra raiz que eu vou chamar de r menos, igual a 0. Quem é r mais? R mais é a parte positiva dessa expressão. Então eu tenho aqui
R menos beta menos raiz. E aqui o R menos é a parte negativa da solução. E o menos com menos dá mais. Por que eu estou fazendo isso? Porque, em termos de operadores diferenciais, eu posso decompor essa equação de segunda ordem da mesma forma. Isso significa que essa equação aqui, então aqui eu tenho da equação diferencial ordinária. Eu tenho, em vez de R, dt, dt, e aí essa expressão aqui atuando em x é igual a zero. Portanto, qualquer solução dessa equação também é solução dessa equação aqui. Aí eu errei, né? Aqui é mais. Aqui é mais. Aqui é mais. E aqui é mais. Pequeno ato falho. Então note o seguinte, que se eu tiver uma solução x tal que essa primeira equação aqui seja zero, ela vai ser solução dessa equação aqui, porque, obviamente, esse cara aqui atuando em zero vai dar zero. Por outro lado, a solução da equação com sinal de menos também vai valer, porque esses caras aqui eu posso trocar a ordem. Ou seja, a solução dessa equação aqui também vai ser a solução da equação completa. Portanto, eu posso colocar aqui um mais ou menos. Então, em vez de resolver uma equação diferencial de segunda ordem, eu resolvo duas equações de primeira ordem. Então, as soluções das equações anteriores, ou seja, dessas duas equações aqui, são do tipo x de t igual a exponencial de menos esse argumento vezes o tempo. Ou seja, eu coloco o sinal de menos para dentro aqui. Aqui ficaria menos mais, mas não preciso mudar, porque a solução vai ser a mesma, certo? Então, essa aqui é a minha exponencial solução do problema. E esse cara vai ser o produto de duas exponenciais. Então, essa é a exponencial de menos beta t vezes a exponencial de raiz de beta ao quadrado menos ômega ao quadrado vezes o tempo. Então, essa é a solução. Na verdade, essas aqui, desculpa, aqui eu vou ter um mais ou menos. Essas são as duas soluções linearmente independentes dessa equação aqui. Como sempre, a solução geral é uma combinação linear das soluções linearmente independentes, como nós já aprendemos em cálculo 1. Cálculo 1 não, né? Deve ser cálculo C, por ali. Faz tempo que eu estudei isso aí, mas eu sei que é verdade. Então, o x de t geral, essas aqui são as soluções particulares, posso chamar de x mais x menos. Eu vou pegar essa expressão aqui. Vai ser um A1 vezes uma solução, por exemplo, positiva, mais um A2 vezes a solução, por exemplo, aqui, negativa. Eu posso pegar esses senhores e colocar a exponencial de menos beta t em evidência para escrever dessa forma aqui. Então essa aqui é a solução geral do oscilador com o termo dissipativo proporcional à velocidade. E o termo de proporcionalidade é o beta, que é o termo de dissipação. Acredito que muitos de vocês já devem ter feito esse procedimento sem nenhum problema. A gente revê, porque tem outras coisas interessantes que a gente pode estudar com isso. E aqui eu tenho A1 e A2. Frequentemente a gente escreve, a gente redefine essas constantes ou esses termos. A gente define um A1 e um A2 dependentes do tempo, que são definidos pela constante A1 e na menos beta t, e a constante A2 também a gente redefine um A2 dependente do tempo, esse coeficiente exponencial de menos beta t. Aí, com essas definições, geralmente o pessoal escreve as soluções, ou a solução geral do oscilador dissipativo, como A1 de t, primeira exponencial,
mais o A2 de T segunda exponencial. E aí a gente está com a solução mais geral possível que nós podemos ter. Para definir A1 e A2 e a solução particular, dependendo da condição inicial, nós precisamos primeiro ver casos particulares das relações entre beta e ômega. Por exemplo, se beta ao quadrado menos ômega ao quadrado for positivo, essa raiz aqui é positiva. Se ômega ao quadrado for maior que beta ao quadrado, essa raiz é positiva. E se beta for igual a ômega, essa raiz vai ser zero. Então nós temos três casos particulares. E para encontrar A1 e A2, nós precisaremos das condições iniciais específicas do problema. Vamos tratar isso na próxima aula. Então, só para a gente terminar esse vídeo, o termo dissipativo ele é um termo que modela a dissipação de energia de um sistema como um oscilador harmônico, inicialmente um oscilador harmônico simples. Quando eu ligo um termo de dissipação, a energia desse oscilador começa a ser dissipada pelo ambiente. Na verdade, nós temos o termo de dissipação, ele é um termo de dissipação se o beta for positivo. Se o beta for negativo, tem um termo de amplificação, que também é bastante utilizado através de transistores em sistemas eletrônicos. Mas nós não vamos lidar com esse tipo de caso. A gente vai supor que o beta, por enquanto, é sempre positivo, B, portanto, também. Então, no próximo vídeo, a gente vai tratar das soluções particulares do oscilador harmônico dissipativo. E a gente também vai discutir para ver se o oscilador dissipativo pode possuir invariantes dinâmicos. E eu acho que vou deixar isso para um terceiro vídeo. Bons estudos a todos e até o próximo vídeo.